Florianópolis. Vamos conversar sobre a visão espírita dos aspectos energéticos e espirituais ligados aos abortos, tanto espontâneos quanto provocados. Bem, então, à medida que for desenvolvendo o assunto, se os presentes quiserem trazer um questionamento, não sei se tem microfone, não precisa falar, só falar alto, né? A gente vai autorizar a questionamentos sobre o assunto. Bom, primeiramente o seguinte, genericamente, de uma forma mais global, a doutrina espírita explica, ela não condena, ela explica que o aborto não é lícito provocado. Isso por quê? Porque o processo da reencarnação de uma entidade espiritual inicia-se no momento da fecundação ou concepção. Então, conceber é a mesma coisa. Então, no momento da concepção ou da fecundação é exatamente o marco zero, o momento que se inicia a ligação do espírito com um novo corpo. Portanto, o aborto em qualquer época da gestação, primeiro minuto, desde que seja provocado, ele interfere, ele impede o renascimento, a continuidade do crescimento espiritual dessa entidade. Nós reencarnamos, qual é a finalidade? É o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, a nossa evolução. E o fato de se impedir a gestação, de interrompê-la, está se desligando uma entidade que foi preparada para tal. Bem, existem abortos que são espontâneos, que eles não são provocados. Então, a primeira questão é nós entendermos o mecanismo espiritual dos abortos ditos espontâneos. Bem, então o que é um aborto espontâneo? Em termos simples, é quando a mulher, a senhora, a moça que está grávida, ela não foi procurar um profissional ou uma pessoa não habilitada ou até uma curiosa para fazer aborto. Não houve isso. Ela simplesmente perdeu o bebê. Disse popularmente, costumeiramente. Então, perdeu o bebê, houve um aborto espontâneo. Quais são as explicações espirituais de um aborto espontâneo? Existem várias situações diferentes. A primeira delas é quando não há espírito reencarnante no processo. Como assim? Ocorre a fecundação, um espermatozoide penetra num óvulo, forma um zigoto ou ovo, né, e começa a se desenvolver o processo gestacional sem a presença de um espírito. Isso existe? Existe. Qual é a fonte? Kardec, para começar. Na pergunta 356 do Livro dos Espíritos, é feita essa indagação. E a entidade espiritual coloca que pelo mecanismo vital, né, pelo automatismo vital, as células começam a se reproduzir, desenvolvem-se até um determinado momento e, na ausência do princípio espiritual, acaba levando um aborto espontâneo. Então, não há espírito reencarnante. Não são todos os casos, apenas para constar que também existe aborto espontâneo sem haver nenhum espírito reencarnando no processo. Certo? Existem vários autores, como o espírito André Luiz, que é um médico, que editou dezenas de livros, né, através de Chico Xavier, que detalha mais minuciosamente como é que é esse processo. Então, resumidamente, é porque não tem uma inteligência, um princípio inteligente, um espírito ligado
Este é um tipo de aborto espontâneo. Outro tipo de aborto espontâneo. Outro tipo de aborto espontâneo seria o aborto espontâneo provocado mentalmente pela mãe, pela mulher que está gestando. Porque essa mãe grávida, ela sofre, ela tem angústia, tem desespero por estar grávida. Ou tem outros sentimentos, pode ter ódio, ter raiva, mas enfim, tem alguns sentimentos de baixa frequência vibratória. São pensamentos, são sentimentos de uma energia densa. São ondas longas, de baixa frequência, ondas escuras, opacas, etc. Esse tipo de energia emitido pela mãe, que está totalmente inconformada, seja qual for o tipo de reação que ela apresente, mas está totalmente inconformada e não está aceitando o fato de estar grávida, pode, em alguns casos, determinar um aborto aparentemente espontâneo. Mas na realidade, só completar a frase, na realidade foi provocado mentalmente pela mãe. Pois não. Aqui tu estás dando um exemplo, né, no caso da mãe, não queria aquela gravidez, né? Mas essa mãe também não quer a gravidez em função também do parceiro. Por exemplo, ela não ama o parceiro ou tem problemas com ele, até, por exemplo, assim, brigas, ou seja, um casamento bastante desarmonizado, e então, de repente, ela engravida e ela tem tanto ódio do parceiro que esse ódio, ela chega ao ponto de sentir, naquele momento do desequilíbrio dela, ela sente a necessidade de expulsar o bebê, mas que inconscientemente não é o bebê, mas é a figura no caso que seria o marido, o namorado, do homem que engravidou, no caso, do homem que a engravidou. Certo. Né? Isso também, né? Então, ou seja, da mãe que não quer mesmo ter, porque ela tem preocupação, não, eu estou assim, querendo cuidar da minha profissão, mas também tem os casos entre os casais. Então você coloca no caso de que, digamos assim, a responsabilidade, a origem desse sentimento, dessa emoção da mãe, decorre dessa dificuldade com o pai, entre aspas, o pai da namorado, criança. Isso, quem engravidou. Sim, claro. De qualquer forma, digamos assim, como o espírito está aderido ao embrião que está albergado dentro do ninho uterino, que é materno, nas 24 horas ela está se locomovendo, pensando, se alimentando, enfim, está vivendo a sua vida intimamente, fisicamente ligada a esse espírito que está reencarnando, ou seja, ele está mergulhado na psicosfera materna 24 horas, acaba o pensamento dela de angústia, de desespero, de sofrimento, de ódio, seja o que for, tendo uma potência, um significado maior. Agora, o que não quer dizer que a responsabilidade seja só dela, ou seja até um percentual maior dela. Porque dependendo, nessa circunstância mencionada, dependendo da angústia que ela vive, da pressão que ela vive, que pode ser o marido, mas pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser o sogro, enfim, a circunstância que ela vive na aldeia, na tribo, na sociedade, né? Aquela pressão que ela sofre, então essa responsabilidade, ela pode ser energeticamente dividida entre todo um grupo ou até pesar sobre mais uma pessoa.
digamos que ela está morando em um lugar de 50 graus abaixo de zero, entende? E alguém vai expulsá-la do seu iglu, coisa parecida, né? Se ela não abortar, entende? Então vejo que a responsabilidade aí, o peso maior recai sobre quem está comandando isso, não resta dúvida. Mas de qualquer forma, em termos de classificação didática, seria o segundo tipo de aborto dito espontâneo, mas que foi provocado por esse fluxo energético materno-fetal. Com essa questão, com esse adendo que a gente faz, lembrando que a circunstância pode gerar uma série de atenuantes nessa responsabilidade. Mas não resta dúvida que o marido, ou entre aspas, que às vezes nem é marido, não é companheiro, nada, aí engravidou e está morando lá no outro continente, ou noutra cidade, ou no outro lado da cidade, e ela está ali 24 horas envolvida intimamente com esse bebê, né? Com esse embrião, seja o que for, portanto com esse espírito. Então, a questão da participação materna, ela é de uma importância imensa, que daí decorre, inclusive, a importância da educação fetal que a mãe, naturalmente, com um lar que existe companheiro, etc., o pai e todos que estão participando ali, no diálogo que fazem com esse bebê, com esse espírito, nas conversas, na prece, na oração, enfim, todo esse convívio intenso pode trabalhar energeticamente, pode semear no inconsciente, nos canteiros do inconsciente desse espírito, pode semear sementes maravilhosas ou doentias, tristes. Então é uma grande oportunidade e o papel da mãe é de uma importância impressionante. Porque pelo contato intenso, íntimo, que não só biológico, mas o contato energético, né? É de grande importância. Então seria o segundo tipo de aborto. Mas bom esse adendo, porque muitas vezes a gente atribui à mãe toda a responsabilidade e na realidade não é assim, né? Muito bem lembrado. Bom, quando vocês quiserem fazer algum questionamento sobre isso, pois não, pode falar mais alto para eles gravarem. Tá, no caso do aborto provocado, o espírito reencarnante é prejudicado em que nível? Certo. Bem, então a pergunta dele é muito interessante. No caso de um aborto provocado, que nós vamos falar mais adiante, mas cabe perfeitamente a qualquer momento esses questionamentos ligados ao assunto. Que nível, ele indaga, né? Que nível de prejuízo haverá para esse espírito que foi abortado, não é isso? Bem, o nível de prejuízo para esse espírito, ele vai decorrer muito do grau de desenvolvimento psíquico desse espírito, tá? Do grau de conhecimento, do grau de amorosidade, do grau de sentimento que ele tenha desenvolvido, enfim. Então, a variação é muito grande. Então, fantasiaremos algumas circunstâncias, né? Veja, por exemplo, um espírito que está reencarnando naquele ninho uterino, né? Sendo muitas vezes um grande amigo da família. Alguém que tem um apreço, um carinho muito grande por aquela que está sendo mãe, pelos irmãos, enfim, pela família toda. No momento que é feito o aborto, então aquilo para ele é um choque, é uma tristeza muito grande e toda uma planificação de vida cai por terra. Então, antes de reencarnar, ele pode ter sido esse espírito que tem esse nível de percepção, né, de afetividade, de conhecimento, simples, moderado, mas mais ou menos equilibrado. Ele tinha projetado, assim, olha, você vai ser professor, entende? Você vai ser professor de geografia. Eu disse, pois é, meu sonho era novamente ser professor de geografia. Você vai ter oportunidade, vai encontrar fulano e tal, vai consociar-se com ela, poderá ter 3 ou 4 filhos, depende das circunstâncias, da planificação, mas em princípio
há vários candidatos. Ah, que bom, meu avô vai ser meu filho, e assim por diante. Então, todo um projeto de vida, ele foi apresentado para ele. Esse projeto de vida pode ter sido levado semanas, meses, enfim, depende da situação de espírito. Então, nesse caso, há uma tristeza profunda, há uma decepção. Tá? Então, geralmente esses espíritos, eles não se tomam de ódio, de perseguição a essa mãe, porque já tinha uma ligação afetiva com ela. Mas choram, sofrem, ficam tristes, tem que rever toda essa programação e tal. E, frequentemente, ao se desenvolver o aborto, o que acontece? Essa mãe tende a captar essas energias de tristeza, de melancolia, das sensações que esse espírito passa a ter, porque há um vínculo importante com ela, até mesmo porque foi planificado assim. Então ele poderá ter esse tipo de reação e repercussão sobre ela. Agora, existem muitas outras circunstâncias. Vamos pegar um outro extremo, assim. Um espírito que foi um inimigo do passado. E que há necessidade de reconciliação. Então foi feito um trabalho na espiritualidade longo, às vezes de muitos anos, preparando para que ele esquecesse circunstâncias difíceis, profundamente, passou mágoas, passou sofrimentos atrozes, às vezes, provocado por algum grupo de pessoas, onde aquela mulher era um dos participantes do até principal. Então, sei lá, foi para o calabouço, passou fome, morreu, foi enterrado vivo, enfim. Outras coisas não tão extravagantes, mas, por exemplo, foi filho, mas não foi bem cuidado, foi um filho que não foi dado atenção, foi um filho que a mãe não gostava, enfim. Né? Então está havendo a grande oportunidade da reaproximação. Certo? Então já existia um sentimento de antagonismo, de dificuldade muito grande. E através da terapia do esquecimento, né, no templo, entre aspas, do lar, pelo Instituto da Reencarnação, oportunizou-se a esse espírito e isso oportunizou-se a mãe. Agora a mãe faz o aborto. O que acontece? Como é um espírito mais denso, mais pesado, já não é tão sutil, ele pode sofrer as dores do aborto. Porque a maneira que é feito o aborto, então não vou detalhar em função da agressividade que é, né? Mas esse trauma físico que o corpinho sofre, entende? Ele é captado pelo espírito e ele sente dor, inclusive física, no corpo espiritual. Tá? E às vezes eles se tomam de ódio, entende? Se revoltam quando eles passam a persegui-la, entende? Passam a obsediá-la, né? Enfim, existem muitas circunstâncias e muitas situações intermediárias. Vai variar muito de acordo com o desenvolvimento desse espírito. Pergunta bem interessante. Tá? Continuando aqui os abortos espontâneos. Recapitulando, nós vimos dois tipos. O aborto espontâneo quando não há espírito reencarnante. O aborto espontâneo, que na realidade é aparentemente espontâneo, mas provocado mentalmente pela mãe. Falemos um pouquinho de um outro tipo de aborto aparentemente espontâneo, provocado pelo espírito. O próprio espírito recusa, não aceita a questão de renascer. Certo? Ele entra em pânico, porque ele entra em pânico pelo ambiente social que ele vai reencarnar. Ele entra em pânico pelo psiquismo da mãe, né? Pelas atitudes do pai ou da mãe, usam drogas, enfim, coisas parecidas. Né? Então ele foi preparado, foi explicado que ele tem que reencarnar ali, que tem aquele reencontro, aquela situação que ele tem que viver e superar, mas em dado momento ele realmente disse, não, pelo amor de Deus, ele não aceita hipótese alguma. Os mentores tentam conversar com ele, explicar,
Aí eles aprenderam um pouco e dizem assim, eu não tenho livre-arbítrio? Tem. Eu não sou um ser humano que já posso decidir? Mas você vai decidir errado, mas eu quero decidir. Eu não vou reencarnar. Ele diz, mas você já está no processo, já tem tantas semanas. Se ele está lúcido, porque às vezes está inconsciente, né? Então ele acaba rompendo mentalmente aquela ligação. E os laços, os liames, os campos eletromagnéticos, os fluidos, que unem esse espírito, a energia materna, ele acaba se soltando. Então, um aborto aparentemente espontâneo, mas provocado pelo espírito que está reencarnando. É uma terceira situação. Tá? E aí isso vira uma prova para a mãe, esse aborto, quando esse espírito decide que ali ele não quer reencarnar. Bem interessante esse questionamento, né, Marina? Bem interessante. Porque as coisas elas se encaixam. As coisas se encaixam. Se a mãe passou por essa situação, ela tem um histórico. Isso, obrigado. Ela tem um histórico relacionado a essa circunstância. Tá? Então não é simplesmente um azar. Ela precisaria passar por essa possibilidade, porque o espírito pode aceitar. Né? Mas, em função das suas atitudes anteriores, ela precisava passar por esse aprendizado. Né? Então, sim, então as coisas se encaixam, as energias se atraem. O www ponto de um é www ponto do outro. Né? Semelhante. Sim. Tem uma pergunta aqui online da Cíntia Simões. Ela pergunta, no aborto espontâneo em que o próprio bebê, espírito, né, decide não reencarnar, é considerado suicídio por parte do bebê? Bom, prazer em ter a Cíntia Simões novamente. De vez em quando ela está participando lá do WhatsApp, no grupo, né, bem interessada. Assim. Mas é o seguinte, Cíntia, no caso desse espírito recusar a gestação, recusar uma nova vida, não chega a ser considerado como um suicídio, mas como um abandono de oportunidade, como um abandono de uma vida, no sentido de fugir dessa grande oportunidade. Isso vai atrasá-lo, ele vai perder muito tempo. Às vezes, infelizmente, ele acaba se distanciando de outros afetos que continuam progredindo e ele fica marcando passo. Né? Não é propriamente um suicídio. Né? Existe assim uma certa similaridade, né? É algo assim de um gênero próximo, mas não é considerado propriamente um suicídio. Né? Esse pânico mesmo que ele é dotado, que ele acaba fugindo dessa prova, dessa oportunidade, perdendo uma grande chance de um crescimento. Né? Muito bem. Então já temos aí indagações aí que estão vindo de fora também. Né? Pode fazer. Depois a gente continua a exposição. Como que seria a conformação espiritual no caso de uma gravidez provocada por um estupro? Certo. Bem, a gente vai abordar isso depois nessa questão, iria abordar essa questão quando chegássemos a abortos provocados. Né? Mas a gente pode se adiantar, não há problema. Então, fugindo um pouquinho agora da questão dos abortos espontâneos, vamos analisar a questão do estupro, não é isso? Falou. Então, como é que a gente pode entender essa circunstância? Primeiramente, convém colocar que o estupro nunca é programado. Certo? Não é programado. Como também um suicídio não é programado e muda todo um conjunto de envolvimentos com parentes, com amigos, com família, etc. Existem muitas outras atitudes que a gente toma que às vezes não são programadas. Tá? Por exemplo, alguém assassinar outra pessoa, isso também não é programado.
De forma nenhuma. Tá? Então, aí alguém indaga o seguinte: mas escuta, não foi dito por alguém em algum lugar que não cai nenhuma folha de uma árvore sem que Deus tome conhecimento, ou saiba, ou participe, ou comande e tal? Sim, mas é preciso entender o que é que significa. É claro que Deus não vai cortar cada folhinha de árvore uma por uma, não, isso não existe. Né? Deus é a lei que banha o macrocosmo, que banha o microcosmo, que banha as moléculas, os átomos, esse amor universal, inteligência universal, que comanda todas as leis físicas, químicas, biológicas, automaticamente. E Deus não perdoa nem castiga, porque Deus sempre é amor, é sempre igual. Não tem o que perdoar, porque Ele é amor. Certo? Então é o seguinte, a lei existe. A lei existe. Né? Então, mas como é que fica então o estupro? Se não foi programado, mas se Deus sabe o que aconteceu, como é que se explica isso? Né? As pessoas indagam. Né? Bem, analisemos na sequência. Uma pessoa que sofre uma violência física, o estupro, no caso engravida, por exemplo, ela não veio para passar por essa situação. Não veio. Ela veio com uma tendência, com uma fragilidade, com uma desarmonia, com um desequilíbrio energético que favorece ou que tende a esse tipo de situação. Não quer dizer que vá acontecer, ela tende a esse tipo de situação. Então, no histórico kármico dela, as posturas, as vivências, as atitudes desenvolvidas por ela favorecem, infelizmente, ou geram campos eletromagnéticos, desarmonias fluídicas, que é tudo a mesma coisa, né? Ou seja, o código de barra dela tem centavinhos ali, né? Que estão em desequilíbrio nesse código de barra, ou seja, os campos eletromagnéticos, que tendem a atrair essa situação, que poderá não acontecer se ela mudar a postura, se ela mudar o local onde ela frequenta, se ela, enfim, uma série de circunstâncias que ela evite. Né? Mas se a mãe diz o seguinte: não sai de madrugada por aí, não atravessa aquele lugar de madrugada, ela bobagem, eu vou atravessar e pronto. Enfim, não vá naquele lugar porque é perigoso. Não, eu vou e pronto, não tem nada com isso, sou adulta e tudo mais. Né? Se ela tiver essa fragilidade, pode vir a acontecer isso, não quer dizer que vá. Deixar bem claro que não há programação, há desarmonia, tendência. Certo? Tem gente que pode deixar a porta do carro aberta, da casa aberta, nunca vai entrar ladrão, porque não tem no seu histórico, o ladrão passa, não vê, ele vê a casa do lado, da frente, vê outro carro. Naquela hora ele não enxerga, porque a pessoa não tem nada a ver com essa circunstância. Entende? Agora, a pessoa é a vítima, aparentemente vítima, não. É porque ela tem aquela peculiaridade que pode atrair esse tipo de postura desequilibrada de uma outra pessoa. E isso não foi gerado nem por Deus, nem por mentor espiritual, nem por guia, não existe isso. Isso foi gerado pela própria pessoa. Entende? Está arquivado da cabeça aos pés nas 100 trilhões de células biológicas, nas 100 trilhões de células astrais, nos infinitos trilhões de campos eletromagnéticos do corpo etérico e tudo mais. Está arquivado. Agora, isso é dinâmico. A pessoa pode mudar a cada momento. A pessoa pode, uma moça dessa, pode entrar para uma aula de yoga, pode não sei mais o quê, pode entrar para uma ação benemérita de uma igreja, ela pode se encantar por crianças abandonadas, enfim, qualquer coisa. Ou seja, ela muda a frequência vibratória, ela vai alterando o seu padrão energético e isso não acontece. Entende? Então existe essa tendência da pessoa. Agora, quem é o espírito que reencarna numa situação de estupro, quando ela engravida? Quem é o espírito?
O espírito que reencarna nessa situação, ele é um espírito que tem uma sintonia forte com esse tipo de circunstância ou com a mãe. Como assim? Com esse tipo de circunstância. Se a mãe sofreu violência física e engravidou, normalmente, padrão vibratório, a frequência do ato, da violência, do sofrimento, etc., do desespero, seja o que for, vai gerar um campo que vai atrair um espírito violento, agressivo, um obsessor, um perseguidor dela, que odeia ela por algum outro motivo de séculos atrás, certo? Naquele momento, cria-se o campo eletromagnético, que o imã, como fosse um imã, eu atraio, porque ele já está muito próximo dela. Então, é esse obsessor que reencarnaria. Esse é um exemplo. Não são todos assim, é um exemplo. E esse obsessor que reencarnaria, ele tem a grande oportunidade de perdoar, porque ele vai obsediando de graça, porque ele é um histórico dos dois, de perdoar, de ser perdoado, de amar, de ser amado, mãe, filho, entende? É uma grande oportunidade. Repito, não foi programado. É que a circunstância determinou pela lei do equilíbrio universal esse mecanismo de recuperação e de solução. Foi um caminho torto, mas que as circunstâncias acabam determinando. Né? Então, agora, se fizer um aborto, o que acontece com um espírito desse? Gente, ele vai ter um ódio miserável. Vai ter um ódio incrível dessa moça, dessa mulher, e vai persegui-la tremendamente, às vezes a vida inteira, às vezes várias reencarnações. Certo? Pode levá-la ao suicídio, não pode ser nada disso também, né? Mas pode levá-la ao suicídio, pode levá-la ao uso de droga, pode levá-la a evitar uma série de circunstâncias positivas que ela teria na vida, reencontros com outros espíritos equilibrados, né? Enfim. Então, é uma circunstância. Outro tipo de espírito que nessa pergunta, né, se enquadraria nessa circunstância de uma gravidez por estupro. Alguém que tem uma ligação forte com ela, não com a circunstância da violência, mas uma ligação afetiva e amorosa profunda com ela. Não foi pai dela, já foi avô, foi a avó que cuidou dela a vida inteira, quando a mãe desencarnou, faleceu cedo, passou a vida inteira cuidando dela desde criancinha, tem um amor profundo por ela. O que acontece? Aquele espírito de profundo amor, ela se oferece, digamos que seja uma avó, ela se oferece para reencarnar ali, para ajudar a cuidar dela, para ajudar a amá-la, confortá-la, ser aquela filha maravilhosa, entende? Enfim, e que havendo o aborto, ela vai perder toda essa oportunidade e a outra vai lamentar. Tá? Então, são exemplificações. Tá? Eu tenho mais uma pergunta. Quando há uma tentativa de aborto mal sucedida, ou seja, a criança vive, né? Foi tentado fazer o aborto, uma criança vive, mas ela acaba sofrendo alguma malformação, ela nasce com alguma deficiência em função da tentativa de aborto. O que isso significa, né? O que essa criança está querendo dizer? O que é uma resistência do espírito? Não, eu quero viver, então eu vou persistir essa tentativa? O que isso significa? Bem, uma pessoa pode ter um sarampo, uma doença, e não tem nenhum problema. Tem um sarampo, pinta, tem febre e tal, e uma semana depois está brincando, jogando bola e tal. Outra pessoa tem sarampo e fica surda pro resto da vida. Não ouve mais. Entende? Por quê? É azar? Não é azar. Porque são vírus diferentes. Até pode. Mas um irmão ficou surdo, o outro não ficou com nada. É o mesmo vírus. Pegou na mesma semana. Certo? Não, porque é questão da imunidade. Pode ser. Às vezes são irmãos gêmeos e ficam assim, completamente diferentes. Mas digamos que são irmãos de idades diferentes e tudo mais. Por que um tem mais imunidade, outro menos com relação ao vírus do sarampo? É a questão do histórico kármico.
É a questão de que um e o outro têm histórico de vidas anteriores que fragilizam para certas questões ou não. Né? Então, veja só, pode sofrer uma tentativa de aborto e essa criança não. Sai incólume. A gente conhece casos de mães que tentaram abortar, até pensaram que abortaram, tinha até sangramentos mensais, sabe que está menstruando, mas não era. Entende? E a criança nasceu bonitinha, saudável e nada se nota nela. A parte emocional é outra questão, tem que ser analisada, mas... E outras nascem com defeitos graves. Né? Ora, aquela que nasceu com um defeito grave é porque o espírito tinha fragilidades, tinha tendências nesse sentido. Senão ela não teria esse problema. Isso não isenta de responsabilidade quem fez, claro. Certo? Não isenta de responsabilidade, né? Mas aquele espírito que está nascendo naquela circunstância, isso faz parte do aprendizado desse espírito também. Não sei se eu entendi a tua questão ou se faltou algum detalhe. Mais ou menos, assim, a minha questão era saber, tipo, esse espírito, né, que foi fecundado, houve uma tentativa de aborto. Qual é a diferença do espírito, em termos energéticos, talvez, do espírito que resiste ao aborto e do que não resiste ao aborto? Não sei se eu estou sendo clara. Não, eu imagino que ela queria dizer o seguinte, ó. A mãe vai lá e faz o aborto. Ou tenta, no caso. Sim. E aí, nessa tentativa, Isso. deu errado. Lá permanece, né? Passa por todas as consequências daquilo, do ato, mas o feto continua lá. Íntegro, Aí, como fica, no caso, ela querendo e foi lá para fazer e acabou tendo um efeito, digamos assim, contrário, né? Existe o trauma, porque o espírito sofre está sabendo que a mãe passou, mas mesmo assim ele resiste a esse trauma, a essa invasão. Certo. Ele resistiu, ele está lá. Então, eu penso o seguinte, que existe toda uma programação, né? E que mesmo a mãe, no momento de um ato desses, e digamos assim, a própria espiritualidade que está ali protegendo aquele ser que está para reencarnar, né? Todos são importantes no processo da reencarnação, mas digamos assim que naquele momento houve uma proteção e que ele saiu vitorioso. E a mãe, na tentativa, junto com a pessoa, no caso, que seja um profissional, ali um clandestino, não conseguiu e não tem mais o que fazer. Então você colocou a questão da proteção espiritual, que é importante. Sim. Aconteceu isso. E uma programação que, obviamente, esse espírito tem de, naquele momento crucial, ele recebeu, sim, uma proteção. E a gente até acrescentaria o seguinte, por que um tem proteção e o outro não tem proteção? Todos têm proteção. É que aquele onde a proteção funcionou, vai cair naquela explicação anterior. Porque ele tem o campo eletromagnético, ele tem as energias, as vibrações que permitiram essa importante proteção mencionada. Certo? Então, todos têm a proteção. Então, neles a proteção foi vitoriosa, porque ele já tinha um grau de merecimento. E merecimento não é, será que ele merece? Não merece? Não, não é isso. É questão vibratória, questão de energias. A vibração dele permitiu essa sintonia e essa proteção. É como pegar um outro exemplo, saindo do aborto, mas pegando um outro exemplo. Nós poderíamos pensar assim, alguém que de repente recebe uma bala perdida e não morre.
E aquele que de repente a bala perdida vai diretamente afetar um órgão que leva à morte, né? Então um escapa e o outro não, né? Num acidente aéreo, por exemplo, várias pessoas embarcaram e eu chego no aeroporto, decido não embarcar, ou a minha passagem deu problema, que eu tive que voltar no balcão e resolver e não pude pegar aquele voo. Então essas situações, né, de preservação, que eu diria assim, da vida, a necessidade, existe ali uma programação, digamos assim, uma interferência da espiritualidade, atuando para que aquilo realmente aconteça. Ok, excelente, muito bem. Bom, podemos ir na sequência dos abortos espontâneos, né? Então, recapitulando: quando não há espírito, quando é provocado mentalmente pela mãe, quando é provocado mentalmente pelo espírito que tem pânico de reencarnar, e tem um quarto tipo de aborto espontâneo, espiritualmente falando. É aquele aborto espontâneo decorrente de uma falta de amadurecimento, falta de harmonia, falta de equilíbrio, uma distonia energética dos chakras genésicos da mãe e do chakra genésico do espírito reencarnante. Ou seja, o chakra genésico é uma região, um campo chamado centro de força também, pelo André Luiz Espírito, né? Um centro de força que comanda toda a parte reprodutora, de gestação, a parte do ovário, das trompas, enfim, tudo aquilo ali que está subordinado ao chakra genésico, e no homem é o correspondente, né? Então, esse espírito quer reencarnar, né? A mãe quer muito ter o filho, a mãe está vibrando pela possibilidade de ser mãe. O espírito está entusiasmadíssimo com a sua planificação reencarnatória. O pai quer ter o filho, os médicos estão ajudando, toda a família está apoiando, todo mundo quer. Mas acontece que esse espírito e a mãe têm fragilidades, têm falta de amadurecimento, estou repetindo de propósito, do chakra genésico de ambos. Então, quando há a ligação do espírito ao óvulozinho, ele vai perdendo gradativamente a consciência, vai desenvolvendo o embrião, as células vão se multiplicando, etc. O que ocorre é o seguinte, que essa fragilidade, essa desarmonia do chakra genésico de ambos, acaba determinando que eles se soltem. O campo espiritual do reencarnante com o campo energético da mãe. Certo? Eu me pergunto, mas por que uma pessoa tem um chakra genésico em desarmonia, em distonia energética, em desequilíbrio e tal? Por quê? Bom, aí teria que analisar caso por caso. Olhar situação por situação. A gente pode fantasiar um caso para a gente poder entender, mas é didático, não quer dizer que todo mundo que teve um filho, que foi isso. Não é isso, é apenas uma exemplificação. Então, suponhamos o seguinte, suponhamos que esse espírito que vai reencarnar tenha sido um médico que fazia abortos, por exemplo, provocava abortos. Suponhamos que a mãe que está querendo ter o filho seja a enfermeira dele. Quer dizer, trabalhou junto com ele a vida inteira. Agora, ela quer ter o filho e não consegue, e ele quer nascer e não consegue. Não é castigo divino, porque isso não existe. É porque no fato dele fazer abortos, no fato dela convencer as clientes dele a fazer aborto, enfim, estou criando uma situação, gerou no chakra genésico dos dois essa desarmonia, esse desequilíbrio. E passar por essa situação vai havendo drenagem dessas energias. Essas energias vão
gradativamente se harmonizando. Elas vão gradativamente se equilibrando. Essas energias, elas vão saindo. Às vezes, inclusive, precisa passar 2, 3 vezes, até mais, às vezes, por tentativas de gravidez. Então ele tenta reencarnar uma vez, tenta reencarnar a segunda vez, na terceira consegue, na quarta consegue, tá? Até reequilibrar isso. Então vejam, é o 4º tipo de aborto espontâneo. Provocado pela mãe, provocado pelo espírito, quando não tem espírito, ou quando necessita reharmonizar o chakra pelas duas. Né? Então vejam que em cada situação dessa há infinitas circunstâncias específicas. Né? Bom, nós podemos passar agora. Tens alguma questão aí que por acaso achasse interessante? Senão a gente entraria nos abortos provocados, né? Que a gente pode comentar. Se bem que já pelas perguntas alguma coisa já surgiu, né? Bem, deixa eu ver aqui. Bom, enquanto ela dá uma olhadinha ali, vamos colocar o seguinte. Bom, resumidamente, o aborto provocado não é válido porque existe um espírito reencarnando desde o momento da fecundação. Se alguém quiser detalhes mais profundos sobre isso, ou exemplos de casos, etc., tem um meu livro, né, que é Gestação, Sublime, Intercâmbio, né, que tem todos o preparo, os casos, as circunstâncias analisadas em detalhes. Né? São 250 páginas, mais ou menos, onde a gente apresenta todas as circunstâncias. Aborto provocado. Bem, o aborto provocado, então, ele impede a continuidade do aprendizado, da educação, do desenvolvimento do espírito. Às vezes as pessoas perguntam o seguinte: mas será que é lícito fazer um aborto numa circunstância, por exemplo, de estupro? Já foi explicado pela sua pergunta ali, né? De toda essa circunstância, por que houve, por que a gravidez, que tipo de espírito, e as consequências que levam. Então, mesmo em caso de estupro, não é recomendável se fazer o aborto. Aí alguém pergunta: puxa, mas ela não tem condições de cuidar dessa criança. Dá para a mãe cuidar, dá para a tia cuidar, dá para a avó cuidar, dá para a vizinha cuidar, no último caso, ou doa a criança. Mas matá-la não é o caminho. Certo? Então, é o caminho. Então, compreende-se as limitações, as dores, a gente tem que ter o maior respeito, certo? E não adianta ficar condenando, porque isso é absurdo. A gente tem que compreender qualquer atitude, tem que compreender, né? Tem que compreender, respeitar, mas a gente não pode estimular a se fazer, que se faça um aborto, nem nessas circunstâncias tão dolorosas. Né? Bem, alguma pergunta? Não. Mas não. Eu tenho uma aqui que eu acho bastante interessante. Depois a gente pode falar em outras circunstâncias. Porque as chamadas pílulas do dia seguinte, que estariam impedindo a fixação de um óvulo fecundado no útero, seriam, do ponto de vista espírita, não recomendáveis? Olha, a pílula do dia seguinte é algo extremamente importante que a gente coloque, né? Os espíritos esclarecidos, os espíritos superiores, eles colocam sim, que não se deve utilizar a chamada pílula do dia seguinte. Por quê? Porque ela já vai atuar no óvulo fecundado. E se o óvulo é fecundado, normalmente, existem exceções que não há espíritos, né? Mas normalmente há uma entidade ligada ali. Então, se fizer o aborto, você está impedindo essa reencarnação. Então, a pílula do dia seguinte não deve ser utilizada. Ela é microabortiva, mas provoca aborto da mesma forma. Tá? É bem interessante essa questão. Perguntar mais alguma coisa? Bom, vamos dar um exemplo aqui de outra circunstância. Doenças congênitas. Doenças congênitas, né? Por exemplo, o indivíduo tem casado, tem uma esposa, ela engravida e de repente ela pega rubéola. Né? Aí vai o médico e o médico diz: olha, ela está com rubéola, está no início da gravidez, pode ter um filho seco, pode ter um filho aleijado, com
problema cardíaco, com problema de cerebral, né? Então há um risco e ele, entre aspas, recomenda que se faça o aborto para que não tenha um filho com problema cardíaco, cerebral, etc, etc. Aí vem a pergunta, deve-se ou não deve-se fazer aborto? Primeiramente é o seguinte, se alguém vai nascer com problema cardíaco, é uma necessidade desse espírito. Eu devo tratá-lo, acompanhá-lo, no cardiologista, no pediatra, e tratá-lo, tentar superar o que for possível. Mas essa drenagem das energias, passando por essa circunstância, é uma necessidade evolutiva do espírito. Nunca é castigo, nada disso, nunca é pagar alguma coisa. É sempre uma drenagem energética, processo expiatório, certo? Ou até provacional, mas não se deve matar o embrião, matar aquele espírito, impedindo essa circunstância. Tá? Então, seja por um cardíaco, seja cerebral, seja o que for, não é válido fazer o aborto nessa circunstância. Tá? Alguém coloca, inclusive, outra questão que seria, no caso, grave de anencefalia, por exemplo. Se vai ao médico, faz o ultrassom e tal, e o médico diz, olha, ele é anencefalo, podemos fazer o aborto. Alguns países permitem, outros não permitem, etc. Mas, em termos gerais, qual é a nossa visão espírita? Gente, continua sendo um espírito que está reencarnando. Ele está drenando essa energia, essa é a oportunidade dele. A gente não deve matá-lo. Tá? A gente não deve matá-lo. Eu gosto muito de contar aqui, já contei muitas vezes, a história de um casal, uma história real, que eles tiveram uma gestação, foi diagnosticado anencefalia, certo? Foi diagnosticado anencefalia, e o que ocorreu? Eles, como eram espíritas, eles assumiram a gestação, a criança nasceu anencéfala, certo? A criança nasceu anencéfala, e depois de umas horas, 86 horas, a criança faleceu. Aí passou-se algum tempo, os dois estavam na sessão mediúnica, o espírito se comunicou do anencéfalo, falando muito bem, com uma lógica muito boa, uma inteligência claríssima. Aí o coordenador da sessão mediúnica perguntou, puxa, mas você era anencéfalo e tal? Assim, porque eu sempre utilizei o cérebro de uma forma negativa. Então eu acabei lesando minha estrutura, meu modelo organizador biológico, e aconteceu a anencefalia. Mas eu quero agradecer os 9 meses de carinho, de orientação, de palavras amigas, de prece, de oração, de contato com a natureza, que a mãe via os passarinhos para mostrar a cachoeira, entende? Fazia reunião do evangelho no lar, de harmonização no lar, fazia as preces, tudo isso eu recebi um tratamento intensivo por 9 meses e 86 horas. Eu drenei essas energias e agora estou recuperado. Tá? Então, nem nessa circunstância seria válido assim fazer o aborto. Tá? Bom, alguma última questão? Estamos encerrando em cima do horário, né? Sérgio, algo queiras colocar? Não? Marina? Nosso amigo lá? Não? Então, só nos resta agradecer a oportunidade, agradecer a equipe, né, que nos acompanhou aí, né, e que essas energias sejam todas levadas para a espiritualidade, direcionadas a quem delas precise. Esperamos ter contribuído dessa forma com muitas mentes, muitos corações, recebendo essas informações que nós também as recebemos, né? Isso é um patrimônio que nós, na realidade, recebemos e estamos repassando, né? Com muita alegria e com muita felicidade. E assim, agradecendo a espiritualidade amiga, encerramos a nossa reunião. Que assim seja. Que assim seja.